GAECO deflagra operação blackout na Prefeitura de Criciúma. Servidores e estagiários da Prefeitura de Criciúma que receberam auxílio emergencial terão que devolver os valores. Pandemia do novo coronavírus tem causado reflexos nos diferentes indicadores sociais. Câmara Federal aprova adiamento das eleições para novembro. Mudança na Controladoria Geral do Estado. Com o fim da campanha de vacinação contra a gripe, população de diversos grupos já podem ser imunizadas. Brasil ultrapassa a triste marca de 60 mil mortes por Covid-19. Aplicativo que mostra como um homem seria se nascesse mulher ou vice-versa, virou febre na internet, mas especialistas alertam: é preciso ter cuidado com esse tipo de aplicativo. E no esporte, Roberto Cavalo, técnico do Criciúma, fala pela primeira vez sobre a volta dos treinamentos. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa tarde. O Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou nesta manhã operação batizada Blackout na Prefeitura de Criciúma. A reportagem é de Débora Correia. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou na manhã dessa quinta-feira em Criciúma a operação batizada como Blackout. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, um deles na Prefeitura. Do Paço Municipal foram levados documentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, do setor de compras e também do Departamento de Fundo de Saneamento Básico de Criciúma. A Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma e o GAECO investigam supostos crimes contra a administração pública, especialmente peculato e atos de improbidade administrativa, envolvendo agentes públicos. Conforme a promotora Caroline Ehler, promotora titular da 11ª Promotoria de Criciúma, o nome da operação se deve ao fato de a investigação decorrer de um procedimento de investigação criminal instaurado na promotoria para apurar fraudes em procedimentos licitatórios relacionados à aquisição de materiais e contratação de serviços de iluminação pública. Durante a operação, foram apreendidos cerca de R$300 mil, uma pistola e um revólver. A Promotoria de Justiça e o GAECO investigam, além dos crimes licitatórios, supostos crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, além de atos de improbidade administrativa envolvendo agentes públicos. Conforme nota divulgada na tarde dessa quinta-feira pelo Ministério Público, se apurou que o grupo criminoso investigado teria sob sua administração várias empresas, que além de concorrerem entre si em diversas licitações do município, obtinham, por meio de servidores públicos, facilidades em alguns processos licitatórios, mediante a participação na elaboração dos projetos. A organização criminosa teria participado de ao menos 7 licitações no município de Criciúma nos anos de 2019 e 2020 e, de maneira fraudulenta, venceu os certames. Os contratos obtidos pela organização criminosa nessas condições superaram o valor de R$20 milhões. Bom, por meio de nota, a Prefeitura de Criciúma disse que colaborou e continuará fornecendo todas as informações necessárias para o andamento das investigações do Ministério Público de Santa Catarina e GAECO em operação deflagrada nesta quinta-feira. A nota ainda reforçou que a gestão municipal, que tem como premissa a intensa fiscalização e apuração de seus processos licitatórios, elaboração de contratos e acompanhamento sempre de acordo com a legislação vigente. Os servidores estagiários da Prefeitura de Criciúma que se cadastraram no auxílio emergencial do governo federal terão que devolver os valores recebidos.
Os servidores e estagiários ligados à rede pública que solicitaram e receberam o auxílio emergencial terão que devolver o valor. Em Criciúma, um edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial em 23 de junho, constando a necessidade da devolução do auxílio para aqueles que possuam um vínculo com a rede pública. Essa devolução deve ser feita até o dia 24 de julho. Nós tivemos 3 recomendações, uma delas da Controladoria Geral da União, uma delas do Tribunal de Contas do Estado e uma delas do Ministério Público. Todas elas tinham algo em comum, que solicitaram para nós a lista de todos os nossos funcionários da Prefeitura, todos os nossos servidores públicos e inclusive os estagiários. Assim o fizemos, encaminhamos toda essa lista para os 3 órgãos e, paralelo a isso, a CGU, de forma muito especial, também nos fez uma outra orientação, que era para que nós, município, fizéssemos através de um chamamento, através de um edital, dando um prazo até dia 24 de julho, para que aquele servidor público que de forma indevida ou inadvertida fez a solicitação e recebeu esse auxílio, para que então o devolvesse, regularizasse a sua situação. O secretário-geral de Criciúma explica que o benefício do governo federal foi disponibilizado para atender os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais que ficaram em situação de pouca produção por conta da pandemia. Mas alguns servidores e estagiários que não se enquadravam entre os beneficiários solicitaram e foram contemplados com o subsídio. A lei ela foi única e exclusivamente para atender aquelas pessoas que estavam em empregos informais, os desempregados e aqueles que são MEIs, os micro e pequenos empreendedores, que por conta da pandemia ou tiveram praticamente zerado, toda a sua capacidade de renda ou tiveram uma diminuição muito grande. Por conta disso, a lei trouxe algumas vedações. E uma das vedações era para que aqueles funcionários públicos ou não, mas que tivessem vínculos formais, esses não teriam direito a esse acesso. O que acontece é que, por fragilidade do sistema ou não, muitas pessoas conseguiram ter acesso. Então, nesse momento em que tiveram o acesso, é que então a Controladoria Geral da União, junto com a Caixa Econômica, identificaram que esses agentes públicos então tiveram esse acesso. A solicitação da devolução desses valores não se aplica só a Criciúma. Os demais municípios também devem seguir essa mesma orientação. Eu tomei cuidado de fazer uma pesquisa com as outras cidades também, próximas a nós, as cidades maiores, para que também ver de que forma que também todos estão fazendo. Então, há exemplo de cidades maiores como Joinville, São José, Chapecó, Jaraguá, Blumenau, que foi onde a gente fez essa pesquisa primeiro, todos estão seguindo à risca a mesma recomendação do Tribunal de Contas e da CGU, que o município de Criciúma está fazendo também, exatamente igual. Um questionamento que a Prefeitura tem recebido com frequência nos últimos dias é sobre os estagiários. A dúvida é se eles se enquadram nesse chamamento. As recomendações que nós recebemos, tanto da CGU como do Tribunal de Contas, enquadram o estagiário como um agente público. Então, portanto, todas as nossas recomendações, elas também alcançam, sim, os estagiários. Nessa semana eu recebi aqui o pessoal do DCE, o presidente do DCE aqui da universidade nossa aqui, da Unesc, e aí dessa conversa com ele, o que decidiu-se? Que como isso é uma competência do Ministério Público Federal, que nós buscássemos então um entendimento com o Ministério Público Federal para ver se ainda haveria ou não uma possibilidade dos estagiários que tiveram esse benefício, para que eles possam ou devolver de forma parcelada, ou ainda se entende-se que eles não são agentes públicos ou não, mas a quem tem essa competência de dizer isso não somos nós nesse momento. Nesse momento é o Ministério Público Federal. Então nós estamos aí desde ontem já nessa incumbência de buscar essa reunião, e assim que nós tivermos essa reunião com o Ministério Público Federal, o DCE da Unesc, os outros DCE das universidades, serão também chamados para participar conosco para tirar e eximir qualquer dúvida. O secretário lembra que é importante que os servidores cumpram esse prazo para devolução. Todas as orientações estão presentes no edital publicado no dia 23 de junho. Depois de passada essa data, o servidor público, o agente público que não fez a sua regularização, provavelmente, como a informação deles nós já passamos para esses órgãos, estarão lá no banco de dados que eles não regularizaram. E aí, nesse momento, é que os órgãos controladores vão nos passar a segunda recomendação, que até esse momento nós não temos ainda isso
recomendado de forma específica. Apenas nos dizem que da não comprovação ou da não busca da realização, depois no ato seguinte eles serão com certeza abordados. A pandemia do novo coronavírus tem causado reflexos nos diferentes indicadores sociais. No período de quarentena, por exemplo, o número de motociclistas mortos em São Paulo, maior cidade do país, aumentou em 37%. Segundo o sindicato que representa a categoria do estado de São Paulo, os motociclistas, o motivo do aumento deve à oscilação dos preços de fretes, principalmente os fretes pagos por aplicativos de entregas. O caminho é estreito, o tempo é curto. E essa história muitas vezes não acaba bem. Nessa época de tanta preocupação com o coronavírus, uma outra epidemia continua a tirar vidas em São Paulo. As mortes no trânsito. O isolamento social fez com que muitos motoristas ficassem em casa e o número de vítimas fatais diminuiu. Mas, por outro lado, os serviços de delivery aumentaram e os motociclistas ficaram mais expostos. O resultado disso é que, na comparação do mês de maio desse ano com maio de 2019, as mortes de motoristas no estado caíram 20,5%. Os casos fatais com pedestres reduziram 43%, mas os óbitos de motociclistas aumentaram 7%. E se for considerada só a capital, esse aumento é ainda mais expressivo. As mortes de motociclistas cresceram 37,9%. Dirigindo e celular, então fica difícil pra gente, né? Você sempre tem que estar prestando atenção no motorista para ele não estar te atrapalhando no trânsito. É a gente andar devagar, porque se andar a milhão é perigoso. Muita imprudência, tanto por parte dos motoqueiros quanto por parte dos motoristas. A maioria das pessoas não respeita as leis de trânsito. Então isso acaba gerando consequências. É álcool, é displicência com o celular na mão. Isso acaba aumentando o índice de acidentes. Tem mais demanda de serviço. O serviço é maior. O serviço é maior. Muito difícil para trabalhar, fica difícil trabalhar desse jeito aí com essa pandemia. Esse aumento do número de mortes é um reflexo direto da maior procura pelo serviço delivery durante essa pandemia. De acordo com o sindicato da categoria, o número de motoboys nas ruas dobrou. E muitas vezes as empresas contratam profissionais sem experiência, o que aumenta os riscos. Porque a empresa não exige um pré-requisito, né? Não exige a lei, nem a 14.491, que é municipal, e nem a lei 12.009. Então, esses novatos, eles entram e, tipo assim, a empresa não exige. Também não tem a vontade deles de estar fazendo, de estar se regulamentando. Então, se não tem exigência por parte da empresa, eles continuam trabalhando aí de qualquer forma. O sindicato da categoria está programando um boicote aos aplicativos no dia 1º de julho. Nessa data, eles não devem fazer nenhuma entrega. No início do mês já havia acontecido um buzinaço na cidade com um protesto. Avenida Paulista, onde está acontecendo uma manifestação, aqui a polícia tentando organizar. Na verdade, o que falta no nosso setor é uma política pública voltada aí para as motocicletas. Para esse especialista de trânsito, a imprudência de alguns motoboys aumenta muito os riscos de acidentes e mortes. O problema é que os aplicativos que oferecem o serviço de delivery, eles contratam o motociclista e oferecem alguns benefícios para quem faz a entrega mais rápido. Então o que acontece? Acaba tendo aí um incentivo a andar muito mais rápido. E na cidade, você não pode andar de motocicleta da forma que eles estão andando. Então, eles estão furando o farol vermelho, eles estão cometendo todo tipo de infração de trânsito, que isso faz... O resultado é acidente. O Maurício trabalha há 10 anos como motoboy nas ruas de São Paulo e traz no corpo as lembranças dos tombos. Experiência que faz ele andar com cuidado. Pai de família, o Maurício diz que a preocupação maior dele é voltar para casa bem todos os dias. Por isso que eu ando devagar, atencioso no trânsito e sabendo que tem famílias, né? Tá te esperando lá em casa. Dá um abraço, minha filha, meu filho lá, que tá a esposa. E a gente trabalha correto, né? A seguir, Câmara Federal aprovou o adiamento das eleições para o mês de novembro.
Foi aprovado pela Câmara Federal a PEC que previa o adiamento das eleições municipais primeiramente agendadas para novembro. Confira na reportagem de Débora Correia. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais desse ano devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. O placar de votação da PEC no segundo turno foi de 407 votos a 70. Pouco antes, no primeiro turno, foram 402 votos favoráveis e 90 contrários. A proposta determina que os 2 turnos eleitorais inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro. O texto também estabelece novas datas para outras etapas do processo eleitoral de 2020, como o registro de candidaturas e o início da propaganda eleitoral gratuita. Durante a discussão da pauta, parlamentares contrários ao adiamento defenderam que a medida aumenta os gastos públicos, já que os municípios ficam autorizados a ampliar despesas com publicidade. Outra justificativa é que a proposta fere direitos constitucionais, como o da isonomia e o da igualdade. Eu só não quero que amanhã ou depois Vossas Excelências não sejam responsabilizados por ter eleito Câmara de Vereadores só dos ricos. Prestem atenção, porque isso nunca foi feito na democracia brasileira. Você dá mais 41 dias de condições para os ricos poderem ganhar a eleição, porque os pobres já vão argolados. Por todos os estudos que têm sido feitos, parece que não haverá grande diferença na questão do vírus, da contaminação, em outubro ou em novembro. Portanto, parece ser de pouca eficácia essa medida, conquanto seja bastante custosa para os cofres públicos e traga também muito prejuízo para os pré-candidatos. Já os deputados favoráveis à proposta lembraram que a mudança foi uma sugestão do Tribunal Superior Eleitoral. Nós, do Congresso Nacional, com a responsabilidade que temos, não podemos simplesmente dizer que as eleições têm que transcorrer num clima normal, porque a pandemia é de anormalidade, queira ou não o presidente da República. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é coisa séria, como nós estamos vendo. O PCdoB vota sim, senhor presidente, atende um pedido da ciência, dos cientistas, dos médicos e sanitaristas do país, do próprio TSE, garante o pleito e, ao mesmo tempo, garante o mandato até o final, sem prorrogações de mandato. Ninguém gostaria de ver uma eleição adiada, mas as circunstâncias nos obrigam a votar e a fazer essa mudança na Constituição para transferir mais para frente essa eleição como forma de preservar os candidatos e principalmente os eleitores. Como já havia sido aprovada pelo Senado, a proposta agora será promulgada em sessão do Congresso nesta quinta-feira. Após ter o nome citado na CPI dos respiradores artificiais, o Controlador-Geral do Estado resolveu pedir exoneração do cargo. 2 auditores internos de carreira no Executivo serão os novos titulares da Controladoria-Geral do Estado. Cristiano Socas da Silva será o novo Controlador-Geral e Marisa Zican da Silva a adjunta do órgão. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, depois que o então Controlador-Geral, Luiz Felipe Ferreira, pediu exoneração do cargo. Ele encaminhou ofício ao governo do estado solicitando sua saída na segunda-feira. Além dele, na última sexta-feira, 9 servidores pediram exoneração de cargos de confiança e chefia da Controladoria-Geral do Estado, incluindo a Controladora-Geral Adjunta Simone Becker. As saídas ocorrem em meio à polêmica sobre a falta de ação do órgão no processo de compra dos 200 respiradores, que é investigada por uma força-tarefa e por uma CPI na Alesc. Na última semana, os membros da CPI chegaram a pedir o afastamento do controlador do cargo. O requerimento foi aprovado nessa semana em plenário e encaminhado ao governador, mas não chegou a ser acatado, já que o pedido de exoneração por parte do ex-controlador já havia sido encaminhado. Com o fim da campanha de vacinação, as sobras do antídoto serão distribuídas a diferentes grupos da população. Entenda.
A 12ª campanha nacional de vacinação contra a gripe encerrou nesta terça-feira, dia 30, após mais de 3 meses de duração. Santa Catarina não atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que era de vacinar ao menos 90% das pessoas que compõem os grupos prioritários. A vacinação chegou apenas a 74,65% no estado. Assim, em muitos postos de saúde houve sobras. As vacinas continuam disponíveis prioritariamente para a população dos grupos de risco, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Mas quem não faz parte dos grupos e tem interesse em tomar a dose, também pode procurar uma unidade de saúde. A medida evita que haja desperdício de doses. A vacina vai ficar disponível até que os estoques sejam encerrados. Santa Catarina recebeu um total de 2.706.200 doses para a campanha. A vacina contra a gripe protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado, que são a influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e influenza B. Ela tem como objetivo evitar os casos graves, internações e óbitos pela doença. Além disso, nesse momento, apesar de não oferecer imunidade contra o coronavírus, é uma importante ferramenta no diagnóstico da Covid-19, já que os sintomas das duas doenças são bem parecidos. No dia em que o Brasil superou a triste marca de 60 mil mortes pela Covid-19, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros, declarou que o país vive um platô na curva de óbitos. Queremos nos solidarizar. Durante uma coletiva no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros, declarou que o Brasil vive um platô na curva de mortes em função da Covid-19. A declaração veio no mesmo dia em que o país ultrapassou a marca de 60 mil óbitos. Em 24 horas, 1.038 novas mortes foram registradas, além de 46.712 novos casos. Ao todo, 60.632 pessoas já perderam a vida para a doença e 1.448.753 já foram contaminadas. A curva do número de casos, no entanto, segue subindo. Com uma média semanal de 151.042 casos, o Brasil atingiu o topo do ranking de contaminados, ultrapassando os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, que iniciaram uma curva descendente em relação aos números de casos, voltaram a observar um crescimento e na última semana ultrapassou o Brasil na média semanal com 248.876 contágios. Os brasileiros ainda são o segundo em número de mortes e de casos, atrás apenas dos americanos. A seguir, Roberto Cavalo, técnico do Criciúma, falou pela primeira vez sobre a volta dos treinamentos. Um aplicativo que mostra como um homem seria se nascesse mulher ou vice-versa virou febre na internet. Pessoas famosas e anônimos têm participado da brincadeira. Mas especialistas alertam que por trás dessa diversão pode haver um grande perigo: o acesso a dados confidenciais e até o uso da imagem. O aplicativo já foi até investigado pelo FBI. Já imaginou se o astro norte-americano do basquete Michael Jordan nascesse mulher? Como seria? Ou então o brasileiro Neymar? E se fosse ao contrário, como a cantora Paula Fernandes ficaria em uma versão masculina? Ou então a atriz e modelo Bruna Marquezine? Essa brincadeira virou febre entre famosos e anônimos. A curiosidade de saber como seria a versão no sexo oposto
tem feito o aplicativo Face App ganhar seguidores no mundo todo. Dá curiosidade quando você vê um aplicativo desse que transforma você mais velha ou então numa versão masculina? Desperta curiosidade? Desperta. Desperta, sim. Baixou o aplicativo? Sim. E por que você baixou? Por curiosidade. Gostou de você transformado em homem? Não, achei estranho. Prefere mulher? Sim. O que você achou do resultado? Ai, terrível, não gostei. Prefere ser mulher? Prefiro ser mulher, não, de jeito nenhum. Mas o aplicativo, que usa inteligência artificial, é cercado de polêmicas. O app é acusado de roubar dados dos usuários e já foi até investigado pelo FBI nos Estados Unidos. O grande problema é a chamada política de privacidade. Isso porque, para poder baixar o aplicativo no computador ou no celular, é preciso concordar com um termo de uso. E quando fazem isso, muitos não imaginam que estão dando autorização à empresa responsável pelo app a ter acesso a dados pessoais ou até a usar imagens sem pedir autorização prévia. Uma das dificuldades é que o termo é escrito em inglês e não há tradução disponível. Por causa disso, o Procon já chegou a multar no ano passado o Google e a Apple, que disponibilizam o aplicativo no Brasil. No passado recente, os servidores do Face App ficavam, se não me falha a memória, na Indonésia. Ou seja, não tinha garantia legal nenhuma do cumprimento do que eles estavam alegando na política de privacidade. E o que é que mudou de lá para cá? O que garante que essa empresa realmente vai utilizar de maneira lícita os seus dados e somente para aqueles propósitos que estão especificados na política de privacidade? Nenhuma. E se você tiver qualquer tipo de problema relativo à sua privacidade, para acionar essa empresa, você terá grandes problemas, porque primeiro ela não tem base aqui no Brasil. Você vai ter que localizar a sua sede, que provavelmente que dizem que seja na Rússia, tá? Então daí você já começa a ter os desdobramentos aí que praticamente vão inviabilizar qualquer tipo de ação. E a consequência disso é que a empresa pode rastrear a vida da pessoa pela internet. Entre outras coisas, é possível saber os sites que ela visitou, o histórico de compras, as informações das redes sociais e até o modelo do celular. Esse especialista alerta que pelas fotos também é possível fazer o reconhecimento facial dos usuários e usar as informações para outros fins, como, por exemplo, manipulação nas eleições. Nós não sabemos a destinação dessas informações, quantas são as empresas que estão consumindo esses dados. E no momento que eu conheço o comportamento desses indivíduos, por exemplo, se alguém gostaria de saber como eu seria do gênero específico, ou se eu gostaria de ficar mais, envelhecer ou me tornar mais novo, como que a pessoa ela pode ser influenciada e manipulada em relação às suas preferências? Infelizmente, as redes sociais hoje são usadas para disponibilizar o conteúdo que às vezes você deseja ver. E às vezes o conteúdo que você consome te leva a tomar decisões, infelizmente, não muito acertadas. E ao tomar conhecimento do perigo, muitas pessoas não acham mais a brincadeira tão divertida. Eu fiquei sabendo que eles estão roubando as informações. Isso te preocupa? Sim, bastante. Eu desinstalei. Não sabia. Não sabia. Isso daí é novidade para mim. Eu pretendo não acessar mais. Se por um acaso você baixa um aplicativo de lanterna e essa lanterna pede os dados dos seus contatos, significa que aquilo não é uma lanterna, possivelmente um aplicativo malicioso. Portanto, se um aplicativo pede acesso aos seus dados, aos seus arquivos, às suas fotos e demais outras informações, esteja atento. Ele pode exigir mais informações do que você está preparado a fornecer. Agora o esporte. Pela primeira vez, desde que a volta dos treinamentos do Criciúma foram autorizados pelas autoridades, o técnico Roberto Cavalo conversou com a imprensa. O comandante Carvoeiro está preparando o time que volta a campo na próxima quarta-feira. Depois de aproximadamente 4 meses, o Criciúma voltou a treinar no Heriberto Ilse.
A menos de uma semana para a retomada do Campeonato Catarinense, o Carvoeiro se prepara para encarar o Marcílio Dias de Itajaí pelas quartas de final da competição. O técnico Roberto Cavalo, apesar da paralisação das atividades em virtude da pandemia do coronavírus, garante que o time vai voltar com muito foco e determinação. Pode esperar muita vontade de vencer, né? Um mata-mata contra o Marcílio Dias, muita determinação. O time do Criciúma, quando teve conquistas, sempre foi com esse perfil. E tentar colocar na cabeça do nosso torcedor a última impressão que ficou contra o Joinville, onde nós vencemos e, no meu entender, convencemos. Então, acho que pode contar com esses fatores. Há tanto tempo sem jogar, a grande pergunta que surge é a seguinte: será que o Tigre irá, nessa retomada de campeonato, apresentar novidades táticas? Não vai fugir muito do que tínhamos contra o Joinville, né? Lógico que temos algumas contratações que estão sendo analisadas. E agora, na parte coletiva, nós vamos ter uma definição mais adequada e evolução. Sem ganhar o estadual há 7 anos, o comandante tricolor é taxativo quando afirma que o time está pronto para entrar forte na briga pelo catarinense. Muito preparado, o pessoal trabalhou realmente em casa. É lógico que você não pode cravar 100%, porque são já 3 meses, né, sem trabalhar com bola, agora que voltamos e temos um tempo até adequado. Mas estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento de todos eles. E pensamos somente nessa decisão contra o Marcílio Dias, que é o campeonato catarinense. Agora, lógico, no brasileiro poderá ter novas contratações, um time mais reforçado, mas no momento não dá para pensar em Série B, somente no estadual. E para brigar mesmo pelo campeonato, é preciso de gols. Aliás, o ataque do time é o setor que vem tirando o sono do comandante criciumense. Sim, centroavante, nós estamos em busca, não tá fácil. Hoje nós estamos com o Eduardo, que é da base, já teve oportunidade, está um pouco distante do que precisa, mas estamos trabalhando e muitos nomes, muitas buscas, fomos no mercado, infelizmente não está fácil. Essa posição todos os clubes estão querendo e estão tendo dificuldade, tanto é que o Inter levou o Gustavo aí, né, a gente acompanha, o Fred voltando para a Fluminense, e nós temos aí alguns jogadores que ainda poderão nos ajudar no próprio elenco. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.